Olá, eu sou Isaac Maluf, sou empresário, sou de São Bernardo do Campo e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje estou radiante porque nós estamos trocando experiências com um profissional que tem assim uma memória fantástica, é uma pessoa que está sempre atualizadíssima e generosíssima na parte de ensinar aquilo que ele aprendeu. Vitor Michel, gratidão, viu? Hoje nós vamos falar sobre um tema da moda que é a inteligência artificial. Bom, ele está na moda agora pelos grandes resultados. Ele sempre esteve na moda, ele foi congelado uma época, mas ele foi evoluindo paulatinamente, sem as pessoas perceberem e aceitando as vantagens. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalhei muito com a área de atendimento. Então a gente tinha aquela URA, Unidade de Resposta Audível, né? Então, para que o atendente não precisasse ficar falando aquelas coisas repetitivas ali e tal, a URA dava, então, por exemplo, saldo bancário, né? Essas coisas assim, mais simples ali, né? E interessante que uma vez eu fui fazer uma pesquisa e as pessoas que estavam devendo o banco falavam assim: eu prefiro ver meu saldo pela máquina do que o atendente falando que eu estou devendo. Pois é, isso que você está falando hoje, o nome moderno é chatbot, que seriam os robôs de conversação. E é claro que eles acabaram substituindo. Nós vivemos uma época, eu vou voltar um pouco ao passado, quando havia um frenesi, principalmente dos cartões de crédito, né? Todo mundo hoje também está mudando, tem outras formas de pagamento. Então, você, digamos, telefonava para a América Express: olha, eu não sei o que na minha conta, porque não aconteceu. Aí eu lembro que quando eu dava qualidade de serviço, o atendimento, a voz, a empatia, a forma como você falava, era muito importante. Mas mesmo nessas situações, haviam estágios em que o atendente tinha certas limitações para responder as perguntas. Quando ele não conseguia, tinha alguém próximo dele que ia lá continuar, mas em tese eles davam lá 2 ou 3 minutos no máximo para a pessoa atender alguém, para que em 60 minutos ela atendesse 20 pessoas no mesmo tempo, dividido por 3, 20. Haviam indicações. Claro que você, ao treinar um chatbot, você pode colocar muito mais informações. Eu sei que eu tive até problemas, assim, achei muito estranho, minha mulher com ciúme. Quando a gente começou, eu tenho um Samsung, não é o último, e aí quando veio, né, no Samsung, em vez de ter o Siri, tem o Google, né, eu comecei, ok, Guguinha. No começo, quando eu falei ok, Guguinha, veio a biografia do Guga, do Gustavo Kirchner. Mas hoje a máquina aprendeu, né? E eu falava ok, Guguinha, e ela de vez em quando: estou aqui para atendê-lo, você é a minha pessoa preferida, que é uma das saídas, né? Minha mulher falou: que é isso, né? Gozado que ela até hoje não recorre muito ao Siri, porque ela tem um Apple, né? O iPhone, quer dizer. Mas em compensação, a Alexa, que é da Amazon, ela usa, veja bem, ninguém é contra a Alexa. Tem gente que é contra. Por exemplo, nós tivemos casos de o pessoal tinha aquela caixinha que escutava o que acontecia dentro de um quarto, e aí aconteceu o homicídio, mas a Apple não abria aquele negócio, que era sigilo e tal. Mas imagina, abaixa a luz, levanta a luz, coloca a música tal, faz isso, é uma maravilha. E a Alexa vai ficar, Alexa, Siri, etc., vão ficar cada vez mais sofisticados. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a preocupação com a inteligência artificial, com a própria palavra, né, como ter uma máquina mais inteligente que o ser humano, que é o intelecto biológico. Ela surgiu há mais de 80 anos, como sempre nos Estados Unidos, e aí passou por várias etapas, o nome, o que foi acontecendo. E aí, evidentemente, as primeiras coisas que aconteceram foi o próprio computador, que começou a trabalhar com algoritmos, começou a fazer os primeiros computadores. A gente achava que era para fazer conta, só para fazer conta. Aliás, os computadores no Brasil, quando vieram, o pessoal não sabia o que fazer. Aqueles computadores enormes da IBM, eles serviam, por exemplo, para corrigir prova, se ela fosse como alternativas ABCD, para fazer rapidamente o levantamento, né? Conta, no fim era conta. Mas esses computadores, eles foram evoluindo. Então, para não ficar tão no passado, vamos pegar os últimos 30 anos.
Se pegar os últimos 30 anos, vamos pegar 96, quando teve, a IBM inventou uma máquina chamada Deep Blue, e ela ganhou do campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. E aí começou um desastre. Era impossível, E é claro que ganhou, porque a velocidade da resposta da máquina é quase que a velocidade da luz. O xadrez tem tempo, né? Você tem que dar 40 lances em 2 horas, a máquina praticamente não perde tempo, mas o pior não é isso. A quantidade de informações que ela tem a seu dispor sobre as variantes é muito maior que um jogador comum. Tanto é que o próprio jogo de xadrez passou a não ter quase importância. E, aliás, as últimas acusações agora, 2023 e 2024, é que o campeão tinha informações de computador, quando foi para o banheiro, voltou fazendo uma jogada, enfim, virou uma coisa horrorosa. Então, a própria IBM, uns 10 anos depois, lançou um computador chamado Watson, Sim. que eu, inclusive, utilizei quando escrevi o livro de Economia Criativa, que, por exemplo, fez mais de 3.000 receitas, combinando coisas incombináveis, em tese. Olha, eu vou ter pera com bacon, pô, uma pera com bacon, não sei. Mas as combinações eram olhar os ingredientes da pera, os ingredientes do bacon, para ver o que significava isso no conjunto, para a saúde, etc. E tal. Mas eles usaram o computador para debate. Quando, por exemplo, se escolhe 2 pessoas, você defende o tópico A, você defende o tópico B, quem vai ganhar o debate? Pode ser até político, tá certo? Mas pode ser o que você acha do aborto, o que você acha... E o computador é mediador. E o computador era um homem contra o computador, porque normalmente o debate são uma pessoa contra outra pessoa. O computador ganhou do sujeito mais especialista em debate da história dos Estados Unidos. E hoje, você que é de origem asiática, os asiáticos gostam muito daquele jogo Go, Isso. também ganhou do Go, que tem mais variantes que o xadrez. Mas aí foi chegando o quê? Então vamos lá, vamos pegar uma cronologia. Vamos dizer assim, 1980 surge o microcomputador. No Brasil, em 1990. Tá? Aí ele vai evoluindo, o microcomputador, vamos dizer assim, obsoleta o computador grandão, né? Quer dizer, o mainframe. Aí o que surge? Aí surge a internet. No começo ninguém sabia o que era e tal, como internet e tal. Internet, interligação de todos os equipamentos do mundo. Ela surge em 1988. Aí começa a ficar importante o conceito de software. E o software mais importante do passado para alguns era um software chamado Windows. Teve Windows 1, Windows 2, Windows 11, né? Da Microsoft. Bom, aí o que acontece? Já havia a produção do telefone modular, celular. Isso a Motorola estava fazendo em 1980. Mas era uma coisa grande, complicada e tal. Só que a Apple fez um design diferente e em 2007 lança o seu iPhone. Nós estamos hoje em 2024, já está na edição 16, 17. Tornou-se a máquina da destruição. Porque ela virou vídeo, ela virou TV, ela virou máquina fotográfica, ela virou comunicação e se encheu de software internamente. Por exemplo, um software no Waze. Quem encontrou o Waze? Não é possível você encontrar o Waze, ele me ajuda a chegar de um lugar ao outro se eu souber os endereços. Isso não é um software que me acorde às 6 horas da manhã. Ou então, quantos passos eu dei. Também é um software interessante. Tanto é que, uma época, a Apple, o que mais fazia, não ganhava dinheiro com o telefone, ganhava com a venda dos softwares que as pessoas faziam. Sim. Bom, e agora, 2022, 2023, tudo que foi embutido no telefone, quando você usa o Google, a busca, ele é uma inteligência artificial. Você, imagina, eu vou fazer 4 perguntas completamente malucas. Eu gosto de tênis, jogou uma jogadora que eu nunca vi, eu pergunto no telefone quem é essa pessoa, qual é a sua altura, ele me dá a resposta, fantástico. Ah, tal, eu quero ir para a Olambra, para ver lá, comprar uma florzinha. Eu pergunto, ele me diz por onde vem, quanto tempo vai demorar. Isso é inteligência artificial. Aí eu estou super feliz. Aí ela tem um software dentro que acabou com todas as enciclopédias, com a Barça, com a Britânica, chama-se Wikipedia. Você pode até contestar que a Wikipedia não tem tudo, que quem que montou cada matéria, mas nossa, a Wikipedia dá 200 enciclopédias britânicas, está dentro. Você pergunta, está lá.
E aí você tem as suas informações. Hoje o homem da moda, Elon Musk. Quem é Elon Musk? É um sul-africano que estudou no Canadá, nos Estados Unidos. Hoje é o homem mais rico do mundo. Porque esse sujeito, não é porque está brigando com Alexandre de Moraes, não. Esse sujeito simplesmente tem 5 coisas, 4 pelo menos, 4. Primeiro, desenvolveu um carro elétrico, que os chineses estão brigando com ele, que chama-se Tesla, que vale 800 bilhões de dólares, pode até ter problema. Segundo, desenvolveu uma tecnologia de lançamento de foguete e ele vai para Marte. Inclusive o foguete dele anda para trás e custa 3, 4 vezes mais barato que os da NASA antigamente. Terceiro, ele está desenvolvendo, tem uma empresa chamada Neuralink, que ele já está fazendo um teste para implantação de chip no cérebro da gente. Quarto, ele oferece internet nos lugares que não tem conexão, que ele solta os foguetes e solta os satélites. Então, é um sujeito, sempre repito, todo mundo que olha os canais do Kendi, mas eu que eu mais insisto, comprove, veja algumas coisas sobre Elon Musk no YouTube. Tem vídeos e vídeos e vídeos, quer dizer, essa disputa aí comprou o X, quer dizer, o antigo Twitter, isso é um mini negócio comparado com esses outros, porque esses outros negócios, quer dizer, os foguetes, os contratos que ele tem com a NASA para lançar satélite, é um negócio infernal. Quer dizer, e é um homem, se quiser, quer dizer, o resto da família dele, o outro irmão, a outra irmã, também são pessoas destacadas. Então, hoje, Elon Musk, ele entende de inteligência artificial. Sim. Agora, o que é inteligência artificial? Eu, durante a minha vida, um menino, como adolescente, eu sempre gostei de ler livros sobre futurologia. Um livro que ninguém lê hoje, mas que na minha infância todo mundo lia, eram os livros de um francês chamado Júlio Verne. Mas alguns devem lembrar, A Volta do Mundo em 80 Dias. Hoje o satélite faz em 40 minutos, né? Mas ele escreveu um monte de coisa no final do século XIX, fantástico. Aí vem um outro sujeito chamado H.J. Wells, A Guerra dos Mundos e tal, não sei o quê. Aí surgiu um outro, pode ser Isaac Asimov, um russo-americano, que até escreveu um livro chamado Eu, Robô, que ele até colocou as regras do robô, quer dizer, o robô nunca deve atacar, que é a preocupação do ser humano, né, tá certo? E aí continuou. Aí vieram outros mais recentes, como Alvin Toffler. Né? Alvin Toffler dizia que é o analfabeto do século XXI, não é quem não souber ler, é quem não souber aprender, esquecer e reaprender. Quer dizer, então, você bota a informação. Exatamente. Aí ele se envolveu e realmente nós estamos vivendo uma época de desmaterialização. O que é desmaterializar? Nós antes tínhamos livro, aqui tem um livro de criatividade que eu escrevi. Hoje você pode ter ele como e-book, não precisa de papel. Antes a gente guardava disco de vinil, CD, videocassete. Hoje está tudo no telefone celular ou em outro lugar, desmaterializado. Você não precisa guardar essas coisas. Álbum de fotografia. Álbum de fotografia, né? Filmes, tinha aqueles rolos de celulose. Essa desmaterialização que veio junto com a conectividade, isso é uma coisa fora do comum. É isso que preocupa muito quem não quer se adaptar, quem não quer se agilizar e se aprimorar nas novas tecnologias. Porque todas as novas tecnologias, elas conseguiram fazer, faça mais em menos tempo. Máquina de calcular, faça a conta muito mais depressa. Computador, eu não preciso da máquina de escrever que eu bati errado, pronto, jogar fora. Então passar por retorno, não, ali apagar fácil, voltar. Quer dizer, é completamente diferente. Quer dizer, você chega na garagem e com o controle abre. Aliás, aí que a gente percebe que a coisa mais importante da vida hoje é a energia elétrica. Claro que tem muita... Acabou a energia elétrica, acabou tudo. Não vai ter nem água, porque não vai ter como recalcar água. Basta ver o que aconteceu. Não é só elevador que não funciona, a internet não funciona. É o diabo, não tem energia elétrica e nós estamos vivendo aí, mas isso é um outro assunto para uma outra vez se me convidar. Então, a inteligência artificial, ela foi evoluindo e surgiu um sujeito chamado Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Esse sujeito, muitas pessoas fizeram previsões, não estou falando de Nostradamus, não sei o quê, mas esse sujeito, ele está vivo, tem quase 80 anos,
Mas ele fez um monte de previsões em 99, em 2009, nós estamos em 2024. Tudo que ele foi falando foi dando certo. Ele é um especialista em computação. Ele é um empreendedor. E agora, no mês passado, no final de março, existe um encontro no estado do Texas, uma cidade chamada Austin, que é a cidade capital do Texas, onde tem muitas universidades, inclusive onde viveu. Nós tivemos uma época que a gente gostava muito de um computador chamado Dell. Dell. Sim, Michael Dell, né? Isso. Michael Dell, ele estudou numa dessas universidades, até não terminou, mas tudo bem. Então, nessa cidade se realiza a maior reunião de tecnologia do mundo. Ela chama-se South by Southwest, e a sigla é SXSW. Então, ocorreu a SXSW 2024. Nela estavam presentes mais ou menos uns 50 mil participantes, são 8 dias, e tinha quase 2 mil brasileiros. 2 mil, a maior delegação do mundo de fora dos Estados Unidos, de brasileiros que foram lá aprender, foram lá falar, inclusive Bradesco, como é que usa a inteligência artificial, escola de educação, como é que vai para os professores, enfim. E nessa só teve quase 3 mil palestras, e uma das palestras era do Ray Kurzweil. Então, se alguém quer ver o que está acontecendo com a inteligência artificial, não foi só ele que falou. A palestra mais interessante para mim foi de um senhor que tem hoje essas placas gráficas, que é um chinês de Taiwan, que chama-se Jensen Huang, que é dono de uma empresa chamada NVIDIA. Tem gente que não sabe o que é NVIDIA. NVIDIA hoje é tão poderosa como a Microsoft, como a Amazon, como a Apple, como a Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram. E como a Alphabet, que é dona do Google, né, quer dizer, a holding, né, tá certo? Então, o que o Ray Kurzweil falou? Que em 2029, nós estamos em 2024, alguns acham que ele até errou um pouco antes, a inteligência artificial vai superar totalmente a inteligência humana. É o que você estava falando, olha, nós queríamos ser atendidos pelo chatbot nas perguntas e respostas no lugar de ser uma pessoa. Só que as perguntas são muito mais sofisticadas. E em 2045, provavelmente eu não vou estar vivo, se bem que outro dia eu vi que tem gente... Hoje vai 120 anos. Então, eu vi que tem uma mulher espanhola que está com 127 anos, está viva, e morreu o homem mais velho com 114, mas enfim, isso é só um estímulo, né? Eu tenho um seguinte estímulo, viu, Kennedy, que é até bom para você. Apesar de a gente estar nessa era da inteligência artificial, eu acho que o que vai prevalecer cada vez mais, junto com a inteligência artificial, é a economia da experiência. Depois, se você quiser, eu te falo o que eu acho que é a economia da experiência, da emoção, da paixão, que é coisa de ser humano, né? Quer dizer, quem precisa de sexo, quem precisa de comida, quem precisa de música, quem quer dançar, quem quer ver, mas não são as máquinas, não é o telefone, quem quer vai querer. Então, a pessoa podia estar vendo um jogo entre robôs, mas ele prefere um jogo entre gente. Isso. Basta ver os multidões que veem jogo de tênis, que se transformou no jogo mais honesto da história. Primeiro que não tem como um bater no outro, porque é jogo individual ou dupla. Segundo, com a tecnologia, bateu, não bateu, não tem negócio. Não precisa de juiz, nem de linha, nem de nada. Tudo está perfeito. As pessoas, inclusive, estão levando essa tecnologia para o voleibol, para o futebol, para o basquete, mas com certas restrições. É só impedimento, no caso do futebol. No vôlei, bateu na rede, não bateu na rede, mas e conduzir? Não, conduzir é coisa do juiz. Então, o juiz já tem muito lugar para errar ou para, eventualmente, até roubar, que é a palavra errada no esporte, tem o VAR, a equipe lá. Mas o tênis é perfeito. Tanto é que tem torneios que não tem ninguém, só tem os caras jogando e as pessoas assistindo. Tá? Porque as pessoas querem ver o desempenho humano. Mas então, o Ray Kurzweil disse que exatamente nessa 2045 é que vai acontecer o que o Elon Musk já começou a fazer. As pessoas vão poder fazer um download do nosso cérebro e ao mesmo tempo colocar chips no nosso cérebro para aumentar o conhecimento. É a mesma coisa que dizer, olha, eu estou com dinheiro sobrando, estoquei 30 quilos de camarão e eu não tenho quilo nenhum. Quer dizer, então você vai, eu quero saber alguma coisa sobre a história da literatura francesa, está aqui o chip, pronto, está colocado.
Então, na realidade, é uma coisa assustadora. É assustadora. Mas eu acho, por exemplo, tem muitas pessoas... Mas como ele nunca errou sobre o fato de que as pessoas... Por exemplo, o que você chega, por exemplo, com uma ferramenta, que hoje as ferramentas de inteligência artificial fazem as 4 coisas. Você dá um texto, ela te solta um texto. Você dá um texto, ela te solta uma imagem. Você dá um texto, ela te solta um vídeo. Você dá um texto, ela te solta um áudio. Mas você, para isso, precisa explicar para ela. Então, o explicar, eu falei, por exemplo, com você, negócio daquelas artistas que hoje deixam usar o rosto e aparecem em fotos que elas nunca apareceram. Hoje, a maior influenciadora do mundo é uma mulher lindíssima que alguém deve ter dito isso. Olha, pegue as 200 no Miss Universo, veja quais são as coisas mais bonitas, os olhos, a bochecha, não sei o quê, e cria uma mulher. Criou essa mulher. Aí o que o sujeito que criou fez o quê? Ele pega e coloca a foto dessa mulher perto de Maldivas, nas praias, sei lá, do México, e ele não precisa pagar nada pela imagem que ele inventou e mostra lugares fixos que ele pode mostrar e está divulgando. Isso é uma criatividade. Que é a mesma coisa que eu chegar e dizer assim, eu era um grande admirador de arte, do Van Gogh, do Picasso, da Beatriz Milhazes. Aí eu chego e falo, vamos dizer uma coisa que eles nunca pintaram, uma copa de uma árvore. Aí eu dou olha, eu gostaria que você me pintasse a copa de uma árvore, a primeira no estilo da Beatriz Milhazes, que preferia lá umas cores, a segunda Picasso com aquelas... Aí sai 5, 6 coisas que nunca existiram. Evidentemente, eu me baseei, e a máquina tinha as informações sobre esses artistas. Pergunto, você vai criticar quem? Ele parece uma obra de arte. Não, você tem uma novidade, você tem uma produção de um negócio que não existia. Então, assim como você faz conta mais rápido, assim como você dá ordem, tem a resposta da Alexa, você vai ter. Então, por exemplo, você é roteirista, mas os roteiros estão embutidos em vários tipos. A máquina leu todos, ou então uma coisa para todo mundo entender mais facilmente, por exemplo, diagnósticos médicos. Um médico humano, quantos diagnósticos médicos acaba aprendendo ao longo do curso dele? 100, 200? Nossa, a máquina leu 10 milhões. Aí quando se apresenta o seu caso específico, vai procurar a melhor solução. Não tem como o médico querer competir com ele. Ele pode rever. A mesma coisa, processos jurídicos. Quanto mais destacado o advogado possa ter acompanhado. Tem limite. Mas se eu peguei todos, hoje dizem que a ChatGPT, por exemplo, ou então Gemini e os outros nomes, Anthropic e tantas outras empresas, que tem 10 ou 12 empresas hoje fazendo, tanto é que a Microsoft, que apostou na OpenAI, que criou o ChatGPT, hoje é a empresa mais valiosa do mercado, vale mais que a Apple. Então, quer dizer, leu 1 trilhão, as pessoas não têm noção do que é trilhão de parâmetros, trilhão de informações, de tudo. E o que vai acontecer? Se leu de 2021, 22 para trás, atualizar até 2024 é uma moleza. É verdade. Claro, nós vamos ter problema de direito autoral, nós vamos ter problema de gente repetindo com as pessoas, dizendo, olha, o YouTube, o Google, devia pagar taxa para quem faz as notícias. Mas se você fizer assim, se você escutar, não vou ser punido, um rádio chamado Jovem Pan, ou um CNN, qualquer coisa, a rádio, o CBN, etc., elas pegam o que está escrito na Folha, o que está escrito no Estado, nos outros, e comentam no dia seguinte, mas cadê os repórteres? Quase nada. Não deviam pagar, se vocês olharem o jornal, já saiu no jornal. Aí estão falando no rádio sobre aquilo. Quando é alguma coisa muito interessante, manda alguém lá para ver, para verificar, para acompanhar. Então, essa ideia da cópia, da imitação, ela sempre existiu. E por exemplo, eu não entendo muito de música, mas quem entende música diz, olha, daqui para frente não vai ter nenhuma música inédita. Por quê? Porque a música tem poucos compassos e tal, tudo parecido. Você vai copiar tudo. Esse pessoal que inventava as músicas sertanejas universitárias nossas, que em Goiânia eram... se você souber usar bem, né? Eu mesmo, que propaganda que eu fiz do canal do YouTube, eu falei que ia ter um canal do YouTube e tal, não sei o que, aí o professor Humberto, que escreveu um livro sobre o qual eu vou falar um pouquinho,
Ele pegou e colocou em italiano, ele podia colocar em chinês, podia colocar em inglês, a mesma coisa, perfeito, com a minha voz, em italiano, eu não sei falar aquilo. Isso é uma coisa extraordinária. Então, dublador, vai pro brejo. Até o humorista, que a gente acha o humorista legal, porque imita X, Y, Z, vai falar perfeito, basta dizer que o primeiro susto foi no começo desse ano, quando o presidente da Argentina foi fazer uma palestra sobre a Argentina, lá naquele famoso Fórum Econômico de Davos, na Suíça, e logo depois ele permitiu, alguém colocou que ele estava falando em espanhol, estava em português, com a voz dele, a palestra dele estava em português. Então, quer dizer, o que isso acontecia? Você, olha, estão transmitindo uma cerimônia de Hollywood, da entrega do Oscar. Você vai ter um software que vai imediatamente, porque você hoje copia 20, 30, 1 minuto da voz de uma pessoa, depois você ensina a máquina, ela pega e repete com aquela voz. Aí vamos ver uma coisa bacana, que o coreano, o japonês, adora karaokê. Isso. Aí o cara fala, vou lá karaokê, fica se divertindo, não sei o quê, mas vamos ver um karaokê sofisticado. Você vai e fala, eu quero cantar que nem o Frank Sinatra. Olha o que o cara faz. Qualquer música tem aquelas entonações mais fortes, alguma música famosa lá do Frank Sinatra. Aí ele grava a sua voz e coloca naquelas entonações que o Frank Sinatra fez da música. Você fala, tem um negócio do caralho. Mas é mesmo. Então eu pergunto, quem não se adaptar a essa tecnologia, não se adaptar a tantas outras, e daqui para frente vem carro autônomo, um monte de coisas, vai ter muita dificuldade, porque realmente se investiu muito dinheiro, e esse dinheiro, obviamente, vai trazer vantagens. Quer dizer, só para terminar, quer dizer, temos vários, vamos dizer assim, sustos. Alguns a gente já se acomodou. Quando a gente era moço, a gente entrava num prédio grande e tinha um ascensorista. Hoje não tem ascensorista, a não ser em alguns prédios nem em Brasília, que ainda os caras são estáveis, né? Você hoje tem que entender que a tecnologia, você vai hoje, daqui a pouco você vai no aeroporto, se não souber fazer o seu check-in, você não embarca. É verdade, já está sendo assim. Então, antigamente estava cheio de gente para te atender. Por quê? Porque você vai no supermercado ainda não está assim, mas tem supermercado híbrido. Aqui você passa automático, aqui você passa com caixa, não é assim? Com todas as sofisticações do teu caixa, né? A maneira de registrar. O já está assim. Então, você escolhe lá, paga e só pega. Agora, qual é a vantagem de tudo isso? A vantagem de tudo isso, terminando, nós vamos cair naquilo que infelizmente o Domenico de Masi morreu, mas o Domenico de Masi ficou famoso, um sociólogo italiano, porque ele cunhou a palavra ócio criativo. Ócio criativo. Ele está dizendo que as máquinas vão dar condição, automação, por exemplo. Nós tínhamos montadoras de carro, digamos Volkswagen, desde 1960. Foi ela com 60, tinha 60 mil funcionários empregados. Hoje não tem 10 mil. Porque quem pinta, quem faz é um robô, é um braço mecânico, que solda, não sei o quê. Não precisa ter cara humanoide, 2 pés, olhos, o ser humano é parecido comigo. Se bem que tem tudo isso, tem até boneca sexual, tem o robô que conversa. Aliás, daqui a pouco não vai ter nem psiquiatra nem psicólogo, porque se você embutir um chatbot que conversa com você, você vai contar o seu problema, ele vai te dando resposta. Estou triste, estou deprimido, não sei o que, ele vai estar te falando. Que aliás é o que a gente faz agora. Para não pagar altos custos, já estou com refluxo. O que eu faço para cuidar de refluxo? É só entrar no telefone celular, tem uns 20 sugestões. Se você entrar no YouTube, tem uns 50 vídeos de cada doutor falando, bom, se não der certo, está aqui o meu telefone, ligue para mim. Mas eu te disse, e refluxo é uma coisa que todo mundo vai acabar tendo. Porque vai envelhecendo, vai tendo problema. Mas eu peguei refluxo porque é uma preocupação. O que eu vou fazer? Vou comer antes, vou dormir, não vou dormir, o que eu vou comer maçã, vou tomar suco, como é que eu vou dormir? Cabeça para cima. Mas ou então não tem, já está tudo estragado, o tubo gástrico já está ferrado, tá certo? Né? Então, essas informações nós temos. Né? O grande problema hoje é que nós temos informações falsas e informações verdadeiras, e temos dificuldade de perceber, se você não é do métier, qual que é verdadeira e qual que é falsa. Sejam crenças, sejam indicações. Agora, o
problema é que imitar alguém na voz, no aspecto, algumas ferramentas de inteligência artificial têm feito falhas horrorosas. Aparece pessoa com 6 dedos, o cara aí vai, não vou corrigir, né? 6 dedos é sacanagem, né? Mas não tem, né? Não sei, acho que eu conheço, não tem ninguém vivo com 6 dedos, né? Mas tem dobras, tem estrias na orelha, que quem é do ramo percebe logo o que é. Se bem que nós temos tanto retoque hoje. Eu lembro que quando a gente era mais moço e gostava de ver aquela revista Playboy, que tinha mulheres peladas, tinha um monte de truque, apertava isso, colocava não sei o que, apagava, não sei o que, tinha até um software para isso, né, para poder dar uma arrumação. Mas agora nós estamos num nível de sofisticação, por exemplo, a apresentação do que copia vozes e do que faz os vídeos é fantástica. O sujeito fez uma apresentação, quer dizer, mostra de que ele vai fazer, mais ou menos assim, eu vi o vídeo. Olha, como é que seria uma cidade especial da Califórnia na época da Corrida do Ouro? De repente aparece um riozinho, aparecem umas carroças. Aí o cara foi inventando, mas não podia colocar uns peixes, colocou. Não dá para colocar os peixes voando, dá, então os peixes estão voando. Então, quer dizer, você vai dar fantasia a uma situação, falou, bom, nunca ninguém viu um vídeo como é que era uma cidade na era do ouro, mas nós estamos vivendo isso há muitos anos. Nunca ninguém viu Jesus Cristo, nunca ninguém viu Pedro Álvares Cabral direito, que não tem foto e tal. Alguém pintou, quer dizer, no caso de Jesus Cristo, na Maria e do José, sei lá se foi o Rafael, se foi quem lá que pintou pela primeira vez, virou aquilo, porque não havia foto. A pessoa pode não gostar dessa história, mas isso é uma invenção, quer dizer, eu não estou nem falando sobre os conceitos, estou falando que a maior parte das informações não eram registradas. Fotografia é o último exemplo. Por que os pintores eram famosos? Porque não tinha fotografia. E a fotografia, os pintores ficaram menos famosos. Aí o Picasso inventou, agora eu vou pintar um negócio que não existe. Putz, só foi dar aquelas coisas horrorosas, mulher com 5 olhos, não sei o que. Tá. Esse é o Picasso. Não, ele já ficou famoso. E você paga milhões, não sei o que. Tá. O que era o Van Gogh? Não, o Van Gogh pintava aquelas flores bonitas, aqueles vasos e tal. Puta, hoje você tira uma foto colorida, mas quem sabe que era o Van Gogh? E você ainda tira um vídeo. Nós estamos numa outra época. O que as pessoas vão querer? Experiência. Estamos terminando. O que é uma experiência? Eu vi a Taylor Swift dançando. Onde você viu? Aí eu paguei caro pra caramba, eu estava a 50 metros. E você viu onde? Eu estava na fila Z, eu vi no telão. E eu vi no vídeo que passou depois. Tá? Então, quer dizer, a Taylor Swift é vista por 50 mil pessoas no estádio, ou 60, e por 1 milhão em televisão. Experiência. A pessoa quer ver Taylor Swift, quer ver a Madonna, vê a Madonna agora, vai ter uma multidão muito maior que o Bolsonaro lá para ver a Madonna. E outro dia tinha um vídeo da Madonna que a Madonna gozou um brasileiro, não sei o que e tal, quer dizer, já alguém invejoso, com raiva, dizendo que ela vem aqui porque estão pagando ela de graça. Que graça? Alguém está pagando, só que não abertamente, né? Tá certo? Quer dizer, imagina, você vai fazer filantropia para vir dançar para 1 milhão de pessoas, tá? Então, experiência é a analogia com um jogo de futebol, é com um espetáculo musical, é com a gastronomia. Ah, não, eu dormi na casa onde dormiu o Jorge Amado. Falei, pelo amor de Deus, pô. Não, mas o cara acha que é o Jorge Amado, pô, morreu um tempão, nem sei se dormiu, mas o cara usa aquilo. Economia da experiência, da emoção. Isso é o ser humano, e vai usar toda a tecnologia possível para ter ar-condicionado, para ter internet nesse lugar e tal, mas vai ter a natureza junto. É aí que as pessoas vão trabalhar. E no caso de outros setores, eu acho que vai ter 2 deslocamentos, no caso nosso da educação. Primeiro, as pessoas que ensinavam crianças de 6, 7 anos vão começar a ensinar aos 3, mas não para trocar a fralda, para ensinar a ler, para ensinar algumas contas, e eu vejo no meu netinho menor que realmente ele tem capacidade para isso. Assim como nós estamos baixando, para guiar, 21 anos, 18 anos, 16 anos, 14, com 10, os caras mexem tanto nos videogames, tanta sensibilidade, que guiar, ainda mais com a facilidade das máquinas, ele pode não ter responsabilidade, mas nem aos 14, nem aos 20, nem aos 25, tá certo? Quer dizer, aí depende da pessoa. Então, e a segunda, vai ter um deslocamento cada vez maior
As pessoas vão viver mais, nós vamos ainda viver um tempo, se Deus quiser, mas eu já ando de bengala, nunca achei que uma bengala ia ser tão útil como é, para puxar meu sapato, para apagar a luz, enfim, nossa, é que nem o óculos, para quem não tinha antes, mas o óculos, agora com o óculos estou vendo, seu óculos o mundo é outro. Então, as coisas físicas, então você vai precisar, você vai ter aspirador robótico que vai andar sozinho, mas você vai precisar cada vez mais de ter uma pessoa um pouco mais forte fisicamente para acompanhar uma pessoa um pouco mais velha, tá? Então acho que são primeiro esses dois deslocamentos que vão gerar muito trabalho, como outras coisas que a civilização gerou, principalmente a urbanização, cada vez mais gente nas cidades, cada vez mais uma distorção de onde eu trabalho, de onde eu vivo. A distorção maior é... Daqui a pouco nós vamos estar querendo no Japão, que os caras dormem em células, no subsolo. Os caras compram um apartamento de 12, 15 metros. Cara, 12, 15 metros não era um quarto. Ninguém vendia apartamento de 12 metros 40 anos atrás ou 30. Hoje não, pô. A própria Minha Casa Minha Vida não é um palácio. É uma coisa de 30, 40 metros, tá certo? Mas não é de 12 metros, tá certo? Então, nós estamos tem uma grande transformação, mas a transformação que não, ao contrário do que estou imaginando, o humanismo, no sentido de eu quero ver o desempenho, a flexibilidade de uma ginasta. Sei que o robô pode fazer coisas diferentes, tá? Essa economia da experiência e a música, a gastronomia, a própria moda, né? Quer dizer, a moda é um absurdo, né? Quer dizer, nossa, o que os caras criam de extravagante, mas que acaba sendo, olha, fulano de tal está usando essas moças aí, e os moços que fazem parte do BBB, né, do Big Brother Brasil. Nossa, com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, elas fazem a propaganda. Se eu estou usando uma coisa, ninguém mais usa outdoor, ninguém mais usa jornal, nem tem isso. Aliás, banca de jornal desapareceu, praticamente não tem. E ela foi desaparecendo aos poucos, né? Começou vendendo cigarro, isqueiro, telefone, não sei o quê, porque as revistas foram, e os livros e os jornais foram rareando, até porque os jornais são inúteis. Para que serve o Estado de São Paulo hoje? Qualquer jogo de futebol que acabe às 11 horas, não sai o resultado no dia seguinte. Você entra no telefone, você tem a resposta e tem comentário. Quer dizer, porque eles não têm capacidade de imprimir, distribuir e esperar até aquela hora. Então, acaba desaparecendo, você tem a notícia em outro lugar, você tem uma conectividade completamente diferente. Então, inteligência artificial, terminando, quer dizer, é um computador, internet, software cada vez mais sofisticado, telefone celular, e agora a inteligência artificial dentro do telefone celular. Quer dizer, isso é evolução, e não só aqui, na saúde, em todo lugar, nas decisões. Quem não usar isso, quem não usar telefone celular, como é que vai se virar? Não tem como. Quem não usar software, não tem como. Quem não usar internet, não tem como. E, obviamente, outros dispositivos, não precisa ser computador, pode ser iPad, qualquer outra coisa. Então, eu acho que é uma situação irreversível. O que vai precisar é algumas regulamentações que vão surgir, algumas proibições, mas bem cobradas, e não como são cobradas aqui. Não pode andar no acostamento, não pode, sei lá, alimentos, não pode ter sal, tem sal de monte e você tem que comprar. Algumas proibições deram certo. Acho que a única para mim que deu certo foi o erro da humanidade ao lançar uma bomba atômica no Japão. E depois fizeram uma bomba pior, que é do hidrogênio. Mas agora, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os caras não param de falar, vou soltar a bomba atômica em você. Só que imagina se os russos vão soltar a bomba atômica na Ucrânia. Se soltar lá, eles soltam neles mesmos também, porque o vento vai levar para todo lugar. Exato. E fora que os aliados também têm bomba atômica. Então, agora, aí não vamos falar de guerra, mas é uma coisa horrorosa, tá bom? Muito obrigado, Leandro. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico professor Victor Michalka. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Obrigado.